Você sempre tem uma alergia na pele e não sabe o que é? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos falar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista, sobre dermatite de contato. Então, Ricardo, tudo bom? Tudo jóia, Conta Renata? o que é a dermatite de contato, o que são essas alergias que a gente tem e não consegue descobrir e fica sempre achando que a alergia é alguma coisa, quer fazer um teste ali de um exame, né, para saber como tratar. Como que isso funciona? Renata, a dermatite de contato, ela é uma inflamação que acontece na pele do paciente, que ela se inicia por um processo de contato de algum alérgeno, de alguma substância que pode irritar aquela pele ou desencadear um processo alérgico ali. Ela é muito, muito prevalente. A estimativa americana é que entre 0,4% e 4% das pessoas vão ter algum episódio de dermatite de contato ao longo da vida. E é muito comum, em especial, dermatite de mãos. Ela pode estar associada a trabalho, a profissão, a exposição a algum produto ou alguma alergia a coisas do dia a dia. Ricardo, é aquela descamação que quando a gente usa um detergente e ela fica ali, irrita a pele, vai descamando até Exatamente, ficar até ficar irritada. Geralmente, Renata, existem dois tipos de dermatite de contato que são diferentes e que eles têm uma forma de pensamento, vamos dizer assim, médico, que é um pouco distinto. Acaba que o médico precisa conhecer para atender e fazer essa distinção, mas elas são muito óbvias para a compreensão até do paciente. Existe um tipo de dermatite de contato que a gente chama de dermatite de contato irritativa. Uhum. Que é o quê? A pessoa teve contato com alguma substância que ou pelo tempo de exposição ou pela oclusão daquela substância, pela combinação dessa substância com a luz solar, por exemplo, ou a própria condição prévia da pele do paciente, essa substância vai levar a uma inflamação da pele. E isso independe do paciente ter uma alergia ou não. É a substância que de qualquer jeito já é um pouco irritativa. Uhum. Né? Então, por exemplo, a pessoa está em casa e usou um detergente, ou usou, por exemplo, uma água sanitária, ou, por exemplo, foi espremer um limão para fazer um suco e o suco ficou em contato com aquela pele muito tempo. Uhum. A substância por si só, ela já é mais ácida ou ela já é mais básica e ela tem a capacidade de machucar a pele daquele paciente. O que acontece muitas vezes é que se você usou e lavou a mão, ele não vai irritar. Concorda comigo? Então é uma coisa mais rápida. Tem pessoas que têm dermatite de contato irritativo por talco de luva. Você tem vários fatores que podem piorar essa situação. Então, geralmente, se é uma substância que foi colocada e ocluída no local, piora. A condição de umidade do local ou de ressecamento da pele pode piorar. A temperatura ou exposição solar pode piorar. Mas a substância por si só, ela já pode causar irritação. E na verdade, a dermatite de contato mais comum, por irritante primário. É essa que o produto irrita a própria pele, né? Assim, E tem pessoas que usam esses produtos todos os dias, então ficou mais exposta ainda, né? Exatamente. Então, dependendo do que a pessoa trabalha, por exemplo, ela vai ter uma exposição prolongada àquilo, né? Assim, até a água pode dar dermatite de contato irritativo. Por exemplo, se a pessoa lava a mão o tempo todo, ela pode começar a machucar a mão porque ela tira a camada de proteção de oleosidade da própria pele e pode irritar e pode machucar. Então, assim, o potencial existe, mas existe o contexto daquilo levar à lesão. É o equilíbrio, o né? equilíbrio. Em geral, essas dermatites de contato por irritante primário, quando ela é aguda, na fase mais inicial dela, a pele fica vermelha, fica uma pele mais dolorida, fica inflamado, né? Assim, áspero. Fica mais áspero. Pode aparecer, às vezes, até bolhas pequenininhas, pequenas vesículas, né? Assim, na mão do paciente. E se aquela exposição se repete muito tempo, a tendência é exatamente isso que você falou, é a pele ficar cada vez mais áspera, mais grossa, vamos dizer assim, que é uma forma que o organismo tem de tentar se proteger, digamos assim. E você tem, por exemplo, se é na palma da mão, dependendo da parte do corpo, você tem um aumento da linearidade, vamos dizer assim. A impressão digital fica mais visível e mais grossa, a pele, o quadriculadinho da nossa pele fica mais visível, mais grosso, que é exatamente esse espessamento de algumas camadas que a gente tem na pele na tentativa de proteção, de regeneração. Tá? E aí existe um outro grupo, né? Assim, vamos dizer assim, de dermatites que aí elas não são de contato irritativo. E essas sim são de contato alérgico.
E aí, quando é de contato alérgico, é muito diferente. Porque aí o tempo de exposição influencia muito menos, a condição da exposição ela é muito menor. Mas a pessoa, o organismo dela já criou uma alergia contra aquele produto. Então, às vezes, um contato fugaz... ela vai irritar, exatamente. E aí acontece muitas vezes, inclusive, da lesão ultrapassar o próprio limite do contato. Então, por exemplo, às vezes a pessoa usa uma bijuteria, por exemplo, que tem um material, por exemplo, é muito comum alergia de contato a níquel alérgico, né? Assim, então, às vezes o paciente usa, por exemplo, um brinco ou então uma calça que tem um botão. Eu ia falar nisso. Calça com botão é mestre pra gente ver, né? É coisa de relógio, né? Isso. E aí, por exemplo, ele encosta. Na hora que ele encosta, a irritação não dá só no lugar, ela dá quase que a orelha inteira, né? Se ela começa no lugar, depois ela espalha. Então, assim, você vê que a irritação ela consegue progredir mais. Por quê? Porque tem um processo imunomediado, existe um processo aí não só local primário, mas existe uma resposta do seu organismo contra aquele componente que agora você já tem uma certa alergia, uma certa intolerância aquele produto, né? E as pessoas podem confundir com uma alergia alimentar, achar que é de alguma coisa que comeu. Isso é muito frequente, ou que é né? emocional. Isso é muito frequente da gente ver. Quando é uma associação mais óbvia, por exemplo, quando é uma alergia de brinco, uma alergia, por exemplo, de mão, e a pessoa usou uma luva, ou teve um contato com uma água sanitária, com algum produto que ela mesma conseguiu fazer essa associação, geralmente o paciente já chega te contando. Mas se é uma alergia que apareceu e a pessoa não conseguiu fazer essa identificação, é muito frequente a pessoa tentar jogar a culpa assim, não, isso aqui é carne de porco, eu comi uma coisa que quase nunca é, né, Renata? Assim, pode acontecer de ser de um corante alimentício, de uma coisa assim, pode, mas isso é uma exceção. Na maioria das vezes é alguma coisa de contato cutâneo mesmo, né, assim... E aí, você pode ter alergia, às vezes, de perfume, de fragrância de perfume, de alguns metais pesados que tem em bijuterias ou em joias, por exemplo. A gente vê muita alergia, por exemplo, em pálpebra superior, associada, por exemplo, ao uso de esmalte, né? Sim, assim, sim. E às vezes acontecem coisas que são muito, muito peculiares. Assim, recentemente eu tive até uma colega mesmo, né, que ela chegou para mim e falou: nossa, eu tô tendo uma descamação e tá incomodando. E eu falei: olha, esse negócio é do esmalte. Ela falou: pô, mas eu uso esmalte direto e eu nunca tinha tido. A pessoa não quer aceitar também. Sim, né? sim. E ela falou: mas eu uso esmalte direto e nunca tinha tido. E essa paciente foi muito interessante, porque assim, a maioria das alergias que são de esmalte, elas são dos componentes orgânicos do esmalte, né? Assim, o formol, é algum componente que tem naquela formulação que causa alergia. E como a gente acaba passando muito a mão no olho, essas de esmalte é muito comum dar descamação em pálpebra. Então a gente vê descamando. Descamação em pálpebra, você tem que dar uma vigiada na mão, assim, sempre. É impressionante. E normalmente o paciente jura que não colocou a mão no olho. Sim, né? Sim. Mas é porque não é consciente, né? Assim, a gente põe a mão o dia todo no rosto, né? Assim, porque a gente arruma se você cabelo, for pensar bem, é muito estranho, né? Você tá com esmalte, a alergia foi no olho e não no dedo. Exatamente. E foi interessante essa paciente, porque assim, ela tava com uma cor de esmalte pouco habitual e que ela não tem costume de usar. E era um esmalte de uma coloração um pouco mais azulada, assim, uma cor diferente. E aí no Será dia... que foi corante? No dia eu falei com ela, olha... Ela falou, mas eu sempre uso essa marca e nunca deu. Eu falei, olha, às vezes a alergia não é do formol, não é do componente orgânico, é do metal. Porque esses esmaltes esverdeados, azulados, geralmente eles têm o cobalto ou algum outro metal pesado associado para dar a cor. E aí foi super engraçado que ela falou, não, então beleza, depois eu vou tirar. E aí, no dia seguinte, ela foi tirar o esmalte, mas eu não sei o que ela arrumou, que ela estava com a cutícula um pouco mais por fazer. E aí ela tirou um pouco e foi dormir, assim. E acordou no outro dia toda inchada, entendeu? Assim, porque ela acabou, no tirar, assim, expondo um pouco mais o organismo, né? Assim, e ela falou, não, ainda bem que você falou. Eu falei, gente, se eu não tivesse percebido, né? Assim, e já muito pior do que estava no primeiro dia. E o que fazer, Ricardo? A pessoa se depara aí com essa dermatite, o que ela tem que fazer? É importante
procurar um profissional médico, né, para que ela possa ser atendida e seja avaliado. Então, assim, a primeira diagnosticar coisa que é isso mesmo, exatamente, né? a primeira coisa que esse médico vai ter que fazer é distinguir. Isso é realmente uma dermatite de contato, né? Assim, essa dermatite de contato, ela é por irritante primário ou ela é dessas que são alérgicas, né? Que é outra coisa que ele vai ter que saber. Porque se for por irritante primário, beleza, só você não deixar muito tempo ali exposto ou não usar que vai resolver. Se for alérgico, você tem que ter muito mais cuidado, porque toda vez que você expor de novo, você vai ter de novo, né? Porque o seu organismo já não tolera aquela substância mais. E geralmente você tem medicações, às vezes tópicas, que conseguem diminuir a inflamação e melhorar aquele aspecto. Sempre afastar o fator causal é importante, né, Renata? Assim, evitar de ter contato novamente com o produto, Sim. né? Assim, eu já vi, por exemplo, brinco, a pessoa passar base para não entrar em contato, ou usar uma pomadinha com isso é uma coisa que dá para fazer mesmo. Assim, quando é, por exemplo, alergia de metal, né? Assim, por exemplo, botão de calça, aliança, brinco, às vezes a gente faz isso. Você faz uma barreira física naquilo que entraria em contato com a pele do paciente para não encostar. Então, por exemplo, essas bases transparentes de esmalte, se a pessoa não tiver alergia dela, ela pode passar na parte de dentro da aliança, no brinco, pode passar na parte de dentro, por exemplo, do botão da calça para não ter contato direto. Que consegue isolar. Que consegue isolar. Isso, exatamente. E aí só de isolar já melhora, porque o paciente para de ter a recorrência dessas alergias, né? Interessante. Eu achei, foi ótima a sua explicação. E tem muita gente que sofre com dermatite e não sabe como cuidar, fazer. Né? Outra coisa é ter sempre uma pele bem cuidada e bem hidratada. Porque se você tem uma hidratação... A hidratação, ela melhora essa imunidade, vamos dizer assim, da melhora. pele? Porque o que acontece? A pele muito desidratada, ela é uma pele mais susceptível aos agentes externos, né? Então, em especial, essas dermatites que são de irritante primário, né? Assim, o detergente, o sabonete, o vento excessivo, lavar demais a mão, todas essas coisas, se a sua pele é mais hidratada, ela é uma pele que machuca menos. Ela tem um viço maior, ela tem uma hidratação maior e ela vai ter menos reação. Vai ter menos reação, exatamente. Então, assim, além de cuidar no agudo, né, assim, da inflamação, lembrar de manter uma boa hidratação para ter uma boa regeneração e um cuidado importante daquela pele. Também, prevenir, né? A gente vê muito, por exemplo, dermatite de contato em mão, né? Que das doenças ocupacionais é uma das mais prevalentes no mundo, assim, das Sério? coisas que são de trabalho. Uma das coisas mais comuns é a alergia de mão, tá? Assim, de todas as alergias ocupacionais, 80% das alergias ocupacionais são mão. Pra você ter ideia, aproximadamente 80%. É muito comum, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem alergia do produto que ela manuseia, às vezes a pessoa não tem alergia do produto que ela manipula, mas, por exemplo, a gente tem paciente que tem alergia, por exemplo, de onde ela coloca a mão para digitar no computador. O material da mesa irrita e ela apoia na mesa. Da própria luva, né? Luva é super frequente, né? Assim, e aí, às vezes, o paciente tem alergia do látex da luva, às vezes o paciente tem alergia do talco da luva, do pó, às vezes o paciente tem alergia porque a mão fica muito ressecada porque o pó resseca mais a mão. Então sua demais. Ou sua demais, alguns é por umidade, né? Assim, então você tem múltiplos fatores, né, que podem piorar esse paciente. Tomar cuidado e cuidar da pele. Cuidar da pele. Exatamente. Ricardo, foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.